E aí, gente, acabei de sair da cabine de imprensa de Lilo e Stitch, fui chamado pra assistir e tô muito feliz, acho que é a primeira cabine que eu faço parte, assim, de um filme tão grande. Já fui pra algumas cabines, mas essa é a primeira, assim, de um filme grande e que tem a ver com o meu canal e que tem a ver com o conteúdo que eu falo. Então foi bem legal, bem divertido. Tem muita coisa pra falar sobre esse filme, muitas emoções, muitos sentimentos. Vou falar isso quando eu chegar em casa, mas, assim, primeiras reações. Esse filme é lindíssimo, lindíssimo. É muito fofo. Tô aqui ainda me recuperando do filme. Eu vou ainda organizar as ideias. Quando eu chegar em casa, vou falar sobre o que eu achei. Vou falar sem spoiler primeiro. E depois eu lanço um vídeo com spoiler um pouco mais detalhado, um pouco mais, né, profundo sobre isso. Mas, gente, que lindeza, que adaptação maravilhosa, né? Eu acho que todas as expectativas que a gente estava criando com o filme, principalmente quem é fã, eu acho que foram todas cumpridas. E talvez até ouso dizer que foram superadas em alguns aspectos. Eu acho que esse filme traz tudo o que quem é fã de Lilo e Stitch estava esperando e talvez até um pouquinho mais. Enfim, vou falar tudo isso quando eu chegar em casa. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dario Pato e agora estou aqui em casa para falar de Lilo e Stitch versão live action. Gente, que filme mais gracinha, que filme delicioso de assistir. Eu saí da sessão totalmente contagiado, emocionado por esse filme. Que gostoso ter assistido esse filme. Como eu falei, todas as minhas expectativas foram atingidas e em alguns aspectos eu diria até que foram superadas. A gente tá no momento em que muitos filmes de animação estão sendo adaptados para live action, alguns muito bons, outros nem tanto, mas Lilo e Stitch eu acho que se encaixa dentro da categoria dos filmes muito bem adaptados. Eu fui convidado para a cabine de imprensa de Lilo e Stitch, então eu assisti o filme antes dele ser lançado, portanto nesse vídeo eu vou falar sem spoilers, não precisa se preocupar, não precisa sair do vídeo, não vou falar nada que estrague a experiência de quem for assistir. Eu sei que muitas pessoas já conhecem a animação e podem até pensar, ué, mas spoiler do quê, né? Essa animação já existe há mais de 20 anos. Mas vai por mim, tem spoiler sim, cuidado com os spoilers. Esse filme tem algumas coisas que se diferenciam lá do original de 2002. A história segue a mesma, do experimento 626, que é criado de forma ilegal pelo Dr. Jumba. Ele é aprisionado, mas acaba fugindo, consegue escapar para o planeta Terra, onde conhece uma garota solitária chamada Lilo. A Lilo adota o experimento 626 achando que é um cachorrinho, dá a ele o nome de Stitch e os dois começam a desenvolver essa relação de amizade. Essa versão em live action de Lilo e Stitch foi dirigido por Jim Fleischer Camp, que não tem relação com os filmes e série anterior de Lilo e Stitch, mas ele conseguiu reproduzir nesse filme toda a essência, todo o espírito do filme lá de 2002. Ao mesmo tempo, Chris Sanders, que é o criador de Lilo e Stitch, foi ele que desenvolveu o primeiro filme lá em 2002 e é quem dá voz ao Stitch em todas as animações e séries e tal. Voltou pro filme live action não como diretor nem roteirista, mas como a voz do Stitch, assim como ele fez nas animações. I'm being paid to make noise. O filme tá super divertido, todo colorido, cheio de cenas lindas do Havaí e tem umas cenas lindíssimas. Eu me emocionei em vários momentos do filme, alguns deles que são semelhantes à versão original lá de 2002, mas tem alguns elementos, algumas coisinhas novas que pegam em outros lugares, assim, que você fala, eu não acredito que o filme tá fazendo isso. Se alguém sair dessa sessão sem se emocionar, é porque a pessoa tem um coração de pedra. Não é possível. Mesmo que você já conheça a história de Lilo e Stitch, você vai se emocionar de novo. E quem não conhece, né? Não sei se alguém não conhece, existe essa pessoa no mundo. Se alguém não conhece Lilo e Stitch, vai se emocionar também. Esse filme funciona tanto pra quem assistiu o filme de 2002 e os filmes que se seguiram e a série, mas também pra quem nunca assistiu Lilo e Stitch. Não precisa ter assistido nada, não precisa de absolutamente nenhuma referência de Lilo e Stitch pra se divertir com esse filme, pra se emocionar, pra entrar na história e pra querer comprar, né, o boneco aqui do Stitch.
Gente, essa pelúcia do Stitch eu tenho antes do filme, tá? Stitch tá assim no meu coração. Coloquei aqui decorativo só pra esse vídeo, né? E pra alguns próximos que eu possa fazer de Lilo e Stitch. Mas eu quis deixar ele aqui decorando o cenário hoje. E sério, eu saí da sessão pensando na quantidade de bonequinhos de Stitch que vai vender, e não só isso. Vários artefatos que aparecem no filme eu super teria, sabe? Vários elementinhos e coisinhas lá do filme que eu falo assim, gente, isso com certeza foi feito pra vender brinquedo. Tenho certeza. E o CGI, os efeitos especiais do filme estão muito bem feitos, sabe? Todos os personagens criados em CGI estão com uma interação muito natural com os atores do filme. A textura desses personagens em CGI, o pelo do Stitch, assim, tá... Gente, tá muito detalhado, sabe? Tá muito perfeito. E a interação deles tá bem fluida, bem natural, como, por exemplo, o Tico e Teco, né? O filme do Tico e Teco que teve recentemente, ou até o Detetive Pikachu, pra quem é mais chatinho, que gosta de ficar procurando defeito em CGI, sabe? Os sommelier em CGI. Eu não sou muito, sabe? Eu não ligo muito pra CGI, mas nesse caso, gente, que... tava primoroso, primoroso. E o tanto que o Stitch tá fofo nesse filme, tá vontade de apertar ele, com todas as reações que ele tem, as carinhas que ele faz, sabe? Apesar dele não ser, de fato, um cachorro, né? Ele finge que é um cachorro no filme, mas ele tem toda essa coisinha meio cachorrinho, meio pet. Pra quem tem cachorro, assim como eu, ou qualquer outro pet, vai ter uns momentos que vai se identificar lá com as reações que o Stitch tem. Pra quem já achava ele fofo lá em 2002, ou em todas as outras séries, animação e tudo mais, agora, gente... E isso vale pra Lilo também. Que menina mais gracinha. Gente, que fofa. Do mesmo jeito que dá vontade de apertar o Stitch, dá vontade de apertar a Lilo também. A Lilo tá assim, gente, uma graça. E eu achei a atriz muito boa, inclusive, sabe? Porque tem algumas cenas que você vê que ela tá interagindo com vários personagens em CGI. E aí eu fiquei imaginando, gente, a menina tá sozinha fazendo tudo isso com mais de um personagem. Eu achei assim... perfeito. Além de extremamente fofa, achei que ela entregou demais na atuação. E algo que me chamou a atenção também foi como foi trabalhada a personalidade da Lilo nesse filme, porque tem uma característica dela que se diferencia um pouco da original e eu achei uma adaptação muito bem-vinda. A Lilo tá levemente mais arteira, sabe? As coisas que ela apronta não são meio que sem querer, como era lá no filme de 2002. Algumas coisas ela faz de propósito mesmo. E isso é ótimo pra conexão que ela vai criar com o Stitch, porque traz uma identificação maior entre os dois e eu achei uma adaptação muito bem-vinda. Vou deixar pra me aprofundar um pouco mais nisso no vídeo com spoiler, onde eu quero comparar também um pouco a versão de 2002 com essa versão de 2025. Então aguardem esse próximo vídeo, que é onde eu vou destrinchar um pouco mais sobre isso. E sobre essas mudanças entre a versão de 2002 e a versão de 2025, elas existem sim, aqui ó, vou falar sem spoiler, tá? Mas são mudanças que vão desde coisas sutis, como fala e algumas piadas, até coisas mais complexas, como tanto mudanças dentro das cenas, como cenas inteiras que foram modificadas, ou cenas novas que são agregadas ao filme. E alguns desenvolvimentos e desenrolar de algumas tramas. Mas toda a estrutura de Lilo e Stitch, quem quer saber, toda a estrutura está lá. É um filme que fala sobre Ohana, né, sobre família, tem esses momentos pra gente chorar, se emocionar e querer falar junto com os personagens. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. Ou esquecer, eu entendi. Mas eu acho que todas essas mudanças e adaptações foram muito bem-vindas pra essa versão, até porque se fosse só pra fazer um copia e cola, a gente assiste o filme lá de 2002, né? Quando a gente faz algum remake ou alguma adaptação, é legal ter novos elementos, sabe? Algumas coisas pra gente se surpreender a hora que tá assistindo. Surpresas pra mim são sempre bem-vindas, desde, claro, que não descaracterizem o filme, e isso em momento algum aconteceu. Digamos talvez que tem algumas coisinhas que... não digo que descaracterizaram, mas que trouxeram uma nova perspectiva, mas isso eu falo lá no filme com spoilers. E isso tem a ver, acho que principalmente com os personagens de Lilo e Stitch, né? Porque tem alguns personagens da versão original que não estão aqui nesse filme, que até então não existem. E tem alguns personagens novos nessa versão. Então algumas ações, algumas tramas, algumas características de personagens lá da versão de 2002
acabaram sendo adaptados para outros personagens, ou novos, ou alguns que já existiam. Algo que eu posso falar aqui que não chega a ser spoiler e é até legal saber antes de assistir o filme, é que tem uma assistente social, né, que vai lá ver como que tá, né, a casa lá, a relação da Lilo com a Nani, com a irmã dela. E a atriz que faz assistente social foi quem deu voz a Nani aos filmes de animação. Então é muito legal saber que alguém que deu voz a um personagem lá do filme tá agora atuando nessa nova versão. Inclusive tem uma outra personagem nova no filme também, que faz a vizinha da Nani e da Lilo, que no filme original ela deu voz a uma vendedora de frutas. Nessa nova versão, além de ser a avó do David, ela tem um papel muito importante também na trama que... Enfim, é spoiler falar sobre o que é. Tem uma adaptação que gerou bastante polêmica, mesmo antes do filme ser lançado, né? Que é a forma como o Jumba e o Plickly se disfarçam quando eles vêm pra Terra pra tentar capturar o 626, porque na versão de 2002 eles continuam como ETs e só colocam alguns itens, né, alguns elementos no corpo pra se disfarçarem de humanos, e por conta disso o Plickly se disfarça de mulher, né, ele coloca uma peruca feminina e roupas femininas, mas agora nessa versão, isso eu posso falar porque tá no trailer, né, nessa nova versão eles viram humanos, né, eles usam um dispositivo pra mudar a sua estrutura e serem humanos de fato, mas eu acho que cabe fazer um vídeo aqui no canal só falando dessa adaptação, né, exclusivamente dessa adaptação e da polêmica envolvendo ela e as minhas impressões, o que eu achei sobre isso, então... aguardem que vai ter um vídeo falando especificamente sobre isso. De todo modo, a relação que eles criam durante essa missão, né, pra tentar capturar o Stitch continua. Tem algumas mudanças aí, mas também vou falar só no vídeo de spoiler, mas a relação deles continua, é uma dinâmica super divertida, super engraçada, assim, gente. Entre os momentos que a gente mais se diverte é realmente a relação dos dois e as coisas que eles fazem, né. Eu acho que os 4 personagens, né, que mais divertem a gente no filme é a Lilo e o Stitch, obviamente, e o Plickly e o Jumba. Discretion is my middle name. Mas todas as escolhas para esse desenvolvimento diferente em algumas tramas, eu acho que trouxe um frescor pro filme, essa novidade, sabe? Essa coisa legal para quem assistiu as outras versões ou para quem não assistiu nada. Então, traz emoção, traz vários sentimentos, traz várias surpresas, traz aquela coisa de você falar, meu Deus, o que vai acontecer agora, sabe? E isso é muito legal. Essa adaptação potencializou alguns dos conflitos que os personagens já viviam, e com isso vieram algumas consequências novas, algumas decisões diferentes que os personagens precisaram fazer. E isso coloca a gente num lugar de realmente não saber o que vai acontecer. Inclusive nessas cenas novas tem também atitudes de personagens, né, que antes estavam mais passivos lá no filme de 2002, mas que de certa forma ficam mais ativos agora, e isso é bem legal. E tem algumas adaptações sutis, sejam em elementos ou até em objetos que não tinham lá na versão original, mas que elas estão aqui por um motivo, sabe? A gente entende depois o motivo daquilo tá lá. E é justamente isso que traz desdobramentos que a gente não esperava. Aliás, eu falei que tudo bem você assistir se você nunca viu nada de Lilo e Stitch, mas por outro lado, pra quem já assistiu, não só Lilo e Stitch, mas as continuações e a série, tem um easter egg muito legal durante o filme. Vou falar isso depois, tá? No próximo vídeo. Mas é muito legal você ver e falar, meu Deus, sabe? É um easter egg, sabe? É uma coisa que quem assistiu a série, quem assistiu as continuações sabe do que eu tô falando. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado no final do vídeo, falando sobre toda a cronologia de Lilo e Stitch, sabe? Com todas as continuações, curta-metragem, spin-off, série animada. Então, né, terminou de ver esse vídeo, vai lá ver esse da cronologia, porque pode ser interessante até pra quando você for assistir o filme em live action. E pra quem tá se perguntando se o filme tem ou não pós-créditos, ele não tem pós-créditos lá do final, não precisa ficar até o final do filme, sabe, esperando todas as letrinhas com todos os créditos subirem, mas ele tem uma cena durante os créditos finais, sabe? Naqueles primeiros créditos tem uma cena que é bastante importante pra trama e que traz aí um desdobramento diferente, e é bem legal. Então quem é inquieto, segura pelo menos até ver essa ceninha antes de ir embora, porque vale muito a pena. Inclusive eu acho que deveria sim ter um pós-créditos lá no final, sabe? Depois que sobe todas as letrinhas, podia ter lá uma cena que levasse pra uma continuação de Lilo e Stitch, sabe? Tanto uma adaptação de Lilo e Stitch 2, o Stitch deu defeito, quanto uma adaptação de Stitch o filme. Eu acho que os dois mereciam uma adaptação pra live action também. E baseado em como o filme terminou, seria uma continuação um pouquinho diferente. E sério, esse filme tem tudo pra fazer sucesso. Como eu falei, ele é muito fofo, muito divertido.
emocionante, você sai dele sentindo várias emoções, e eu ainda tô, né, assisti hoje de manhã, tô gravando o vídeo agora de tarde, depois de ter assistido o filme, tem várias coisas ainda que eu tô pensando e confabulando e vou organizar na cabeça pra gravar o próximo vídeo, então, gente, só assistam esse filme. E vão lá ver também o vídeo que eu fiz com a cronologia de todos os filmes, séries animadas, spin-off, curta-metragem de Lilo e Stitch, tá bom? Tem mais o que dizer? Vai ter mais o que dizer no próximo vídeo. Então nos vemos num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!